E olha, 4h11, aqui em São Paulo, falei para vocês na abertura do jornal. Saiu há pouco, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava prestando depoimento na superintendência da PF aqui em São Paulo sobre aquele caso da baleia Jubarte, gente. Lá um vídeo que ele postou em 2023 nas suas redes sociais. Ele estava num jet ski a 15 metros de distância da baleia Jubarte com o equipamento que ele estava ligado, e aí resolveram que isso é uma importunação ao animal. Bom, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Daniel Tesler, falou sobre esse depoimento e sobre esse caso com os jornalistas na saída do ex-presidente. Vamos ver. O depoimento foi tranquilo, como de costume na Polícia Federal. Nós fomos extremamente bem recebidos pelo delegado. O presidente, então, explicou como foi a situação. Ficou claramente constatado, assim como no primeiro parecer do Ministério Público, que não houve importunação, não houve nenhuma das hipóteses do tipo penal que estão querendo imputar o presidente em razão do avistamento da baleia. Vamos repercutir aqui com o Rafael Cortez, que é cientista político. Rafael, confesso para você, eu sou super defensora dos animais. Eu prefiro sempre os animais do que muitos humanos, inclusive. Agora, um tipo de depoimento para um ex-presidente prestar, eu nunca tinha visto na minha vida. Se você já viu, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas eu nunca vi. A gente sabe que esse caso já existia, tem uma grande polêmica em cima dele, um grande bafafá em cima dele, só que a gente teve também no último domingo um ato na Avenida Paulista mostrando a força ainda do bolsonarismo. Você consegue fazer alguma leitura política desse tipo de importunação de um animal, a qual o ex-presidente veio esclarecer hoje na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo? Que leitura que você faz? Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a Band News TV nessa tarde. Eu acho que tem duas dimensões aí, Paula, em todos os episódios envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. A primeira é jurídica, ou seja, as instituições de controle trabalhando, e aí é o conjunto, Polícia Federal, Ministério Público, e aí, sob essa ótica, o próprio sistema de controle vai dar um jeito, vai decidir o que tem base, o que realmente não tem base para eventualmente virar uma denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro. Esse acho que é o ponto, de olhar bem e ver quais são as bases jurídicas, as evidências coletadas pelos órgãos de investigação e ver o que tem prosseguimento, o que não tem. A dimensão política, que é a que chega mais perto da gente no nosso dia a dia e acaba originando a repercussão, é que diante de uma série de casos com repercussão muito mais grave, por exemplo, nós estamos falando de acusação de possível atentado contra o Estado Democrático de Direito, enfim, a causa ambiental virou até um pouco secundária, do ponto de vista aí do impacto no debate. Então, num certo sentido, mostra um pouco o exotismo do comportamento do ex-presidente em alguns momentos durante o exercício do seu mandato. Então, acho que o nosso trabalho é fazer essa separação, Paulo, o que tem base legal, que pode ajudar numa investigação e isso eventualmente virar denúncia, muita coisa nem vai virar denúncia da parte política, que é essa repercussão que a gente acaba fazendo no dia a dia. Agora, isso, na sua avaliação, Rafael, não acaba dando mais munição para a oposição, e aí digo, do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando se fala de perseguição política? Porque é isso que os aliados do ex-presidente já estão falando diante desse processo de importunação. Tem esse resultado sim, na medida em que é muito difícil, para usar uma expressão popular, separar o joio do trigo, separar o que de fato é consistente ou não. No momento da discussão pública, isso acaba entrando na conta. E as próprias pesquisas de opinião pública, elas têm mostrado que, para uma parcela não desprezível da sociedade, o ex-presidente enfrenta uma injustiça por parte desses órgãos de controle, ou, para usar o termo que você colocou, Paula, perseguição política. Então, as pesquisas de opinião pública já mostram esse ponto que você fez. E tudo isso, na verdade, é a expressão
desse país ainda muito polarizado. Polarização essa que fica muito mais exacerbada quando a gente menciona os dois polos desse jogo, né? O presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Agora, também mais cedo, na entrada do ex-presidente, a Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo, os advogados foram questionados do ex-presidente a respeito das falas dele no ato que aconteceu na Paulista no último domingo, que existe a possibilidade de serem incluídas no inquérito contra o ex-presidente de tentativa de golpe de Estado. Eu lembro que a gente conversou na semana passada muito sobre esse ato, já se imaginava, os apoiadores do ex-presidente, o tamanho que ele teria. Alguns cuidados, como Valdemar, presidente do PL, e Bolsonaro não se encontrarem por conta das investigações, foram tomados. Existe o pedido do ex-presidente pelas redes sociais para não colocarem camisetas ou falarem desse, daquele. E na maior parte, realmente correu tudo na maior tranquilidade. Isso, como é que você vê essa avaliação de que algumas falas que ele fez e também falas com muitos cuidados, né, Rafael? Se a gente for ver quem era, quando o Bolsonaro, o presidente, quando ele falava com jornalistas, como ele falava o que ele pensava na hora, nas suas lives com jornalistas, na sua vida. Já com um cuidado bem diferente. Você acha que pode ter sido um tiro no pé, de repente, que pode acabar voltando mais ainda contra o ex-presidente nessa investigação de tentativa de golpe de Estado? Paulo, acho que tem os dois principais elementos para a gente fazer essa avaliação, né, dos efeitos do discurso, do ponto de vista político e do ponto de vista das investigações. O primeiro deles tem a ver com a ideia da anistia, né? O ex-presidente, em algum momento vai lá e faz menção à necessidade de superarmos essa situação e basicamente propõe uma ideia de anistia para aquelas pessoas que participaram dos atos no 8 de janeiro, né, da invasão das praças dos três poderes, que acabou meio ficando culminando como ápice dessa tentativa de interrupção do Estado democrático de direito. O segundo elemento, né, e aí esse talvez sim aquele que mais gere risco por parte do ex-presidente, é quando ele menciona os documentos, né, a chamada minuta do golpe, e a defesa que ele faz é que, na verdade, se tratava de discussões em torno de mecanismos constitucionais. Então ele vai lá e diz que o estado de sítio, e de fato está previsto na Constituição, então pelo fato de estar previsto na Constituição, isso não implicaria, não representaria uma tentativa de golpe. Questões jurídicas à parte, o que essa estratégia colocou do ponto de vista político é uma ideia de que ele tinha esse conhecimento desse documento circulado, sendo editado, o que ele só alega que isso não seria ilegal. Então, daí essa ideia de que eventualmente isso poderia entrar nos depoimentos, enfim, né, do material pela Polícia Federal, porque uma das questões o ex-presidente tinha ou não conhecimento de todo esse movimento. Então, acho que aqui que me parece que reside o risco de eventualmente o discurso gerar ainda mais material para as investigações da Polícia Federal. Tá certo. Rafael, obrigada, viu? A gente vai continuar acompanhando também a repercussão. Sandro Barbosa está lá na Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho traz mais detalhes de como é que foi esse depoimento para a gente. Obrigada, Rafael. Até mais. Eu que agradeço, Paulo. Boa tarde a todo mundo da Band News.